Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz por isso aí, de você me acompanhar. Fico muito feliz mesmo, agradecido, né? Pessoas que acompanham meu blog desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. Olha que maravilha, obrigado, viu? Você que resiste pelo e-mail, do blog do YouTube também, sem palavras, mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 20 de outubro de 2022, no meu relógio são exatamente 17 horas e 1 minuto em ponto. Eu falo em direto aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, do interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos aqui hoje falarmos um pouco sobre o mínimo que você precisa saber para entender o que está acontecendo no Brasil, sobre a censura que a Jovem Pan vem sofrendo, o Brasil Paralelo também, e esse estado de coisas que nos deixam preocupados, né? A gente vê essa escalada aí e a gente vê essa tirania, né? Que nos preocupa muito. Então, nesse vídeo eu vou tentar trazer alguns vídeos e alguns livros para vocês, para quem não conhece, né, vamos furar essa bolha. Tem muitas pessoas que estão leigas ainda, não sabem o que está acontecendo. Para muitas pessoas o Brasil está normal, né? Mas a partir do momento que você se posiciona, que você vai atrás de certos assuntos, aí você vê que tem uma barreira. Aí você entende, poxa, agora estou entendendo, tá certo? Então, o problema não te atinge, para você ele não existe. A partir do momento que aquele problema começa a atingir você, você vai entender que ele existe. Então tem muitas pessoas por aí que estão vivendo as suas vidas aí tranquilo, beleza. Tem muitas emissoras de televisão, de jornais aí, que acham que essa questão da censura que está acontecendo na Jovem Pan não irão acontecer com eles. Lê do engano. Sabe aqueles personagens do Pica-Pau? O cara fica sentado no galho e fica serrando o galho para derrubar o Pica-Pau. Ele está serrando o galho, mas está sentado no galho que ele está serrando. O que vai acontecer? Ele vai cair. Então o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso também, né? A paralaxe cognitiva, né? Essa inversão dos valores. Ele trouxe muitos livros que oxigenou aqui o debate no Brasil. Se você não conhece, você deveria conhecê-los, né? Ou quem sabe ver alguns vídeos aí para que você consiga entender o que vem acontecendo no Brasil. Mas antes disso aí, meu amigo e minha amiga, as eleições de 2022 desse ano vão muito além de você escolher um presidente. Você tem um projeto. Qual o projeto que você quer para o Brasil? É simples assim. De um lado pode tudo. Nós que podermos falar qualquer coisa, não podemos. Dependendo do lado que você está, você pode. Entende? Dependendo do lado que você está, você não pode. Dependendo do político que você é, você pode falar qualquer coisa. Dependendo do político que você é, você não pode. Olha lá o Daniel Silveira, com todas as absurdidades que ele falou. E tem gente que criticou o deputado Daniel Silveira, as falas do Daniel Silveira, mas o que acontece? Tem pessoas que querem passar por limpinhas, né? Por iribadas, por cheio de cultura. Mas o que acontece? De tanto ver as absurdidades, chega um ponto que qualquer brasileiro normal, qualquer pessoa normal, depois de ver tantos absurdos, ela fica indignada. E chuta o pau da barraca. Mete um louco, como diz aí os jovens, né? Mete um louco. Não é verdade ou não? Então tem pessoas que não sabem se posicionar. Vê uma questão que aconteceu, já quer analisar a pessoa, o caráter. Mas peraí, como que o Brasil está? O Brasil está normal? Para você, meu amigo e minha amiga, não está normal, pô. Se você faz vídeos de besterol, beleza, mas se aquele besterol um dia
Você der um azar de estar falando no besteirol um assunto que não pode, você está ferrado. Você vai sentir a censura. Aqui no nosso canal no YouTube, fui censurado pelo YouTube, pelo blogger. Muitos vídeos tive que retirar. Olha só. Outros não tirei não, deixei lá. Vamos deixar isso aí, vou deixar aí, né? Fui desmonetizado. Tá certo? Por quê? Porque você não pode falar sobre certos assuntos, né? Porque não pode. Mas cadê a democracia? Não, a democracia é só para os mais iguais a nós, tá certo? Então, as eleições de 2022 vão muito além de você escolher um candidato para presidente. Veja os acontecimentos, volto a repetir, estou sendo insistente nos últimos vídeos, volto a repetir, veja o que vem acontecendo aí nos últimos anos. Teve um candidato que no último debate da Band falou que as empresas, as empreiteiras roubaram. Mas não poderia fechar as empresas. Empreende só os empresários. E a Jovem Pan? Querem fechar a Jovem Pan, mas ela tem culpa de alguma coisa? Cometeu algum crime? Então, para esse candidato, são 2 pesos e 2 medidas. Olha só. A pessoa que quer democracia, hein? Meu Deus. Hein? Né? Então, você tem as agendas. Qual que você quer? O Brasil. Tá certo? Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns vídeos que eu deixei no meu canal aqui no YouTube, ó. Tô filmando ele agora, tá certo? Hoje dia 20 de outubro de 2022, tá certo? No meu relógio 17 horas e 7 minutos em ponto. Aqui tem uma questão muito interessante do jornalista aqui, Leonardo Coutinho. Nessa entrevista aqui, ele vai conversar sobre esse livro aqui, ó. Hugo Chávez, O Espectro. Nesse livro ele vai falar e vai discorrer como que a Venezuela foi invertendo o lado e passou de um estado, o narco-estado, para um estado narco, assim o autor diz no livro. Então, ou seja, como que foi construído, quais são as ligações. Então, esse estado narco não é a mesma coisa que narco-estado. O narco-estado é na época dos cartéis da Colômbia, no México, onde você tem lá o crime organizado e ele compra políticos, compra todo mundo, compra juiz, compra todo mundo. E na Venezuela não, é um estado narco, o próprio estado fomenta e vive daquilo do narco, entende? A diferença é sutil, mas há uma diferença. Depois, no nosso mesma publicação que nós fizemos hoje, na nossa postagem, dia 20 de outubro, nós temos esse vídeo do professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, né? Nesse vídeo, o professor Olavo de Carvalho deu uma palestra ali no Clube Paulistano, a Hebraica, em 24 de maio de 2004. São 2 horas de vídeo, mas é importante que você, se você não assistiu, né, que você veja. Se você já viu o vídeo, que reveja o vídeo, vale muito a pena. Ele vai falar sobre a raiz e as ligações do nazismo, do islamismo com o comunismo, meus amigos. É louco ou não é louco isso aí? Aí quando você vê esse vídeo é que você, pô, agora eu tô entendendo. Tá certo? Depois, nesse outro vídeo aqui, o professor Olavo de Carvalho vai discorrer sobre os 3 esquemas globalistas de poder. O Império Islâmico, o esquema eurasiano, Russo-China, e o Império Ocidental, tá certo? Que vai englobar várias instituições aí. Então esse pessoal, eles mandam no mundo, praticamente. E eles competem entre si para promoverem suas agendas. Aí, o narco-estado ou estado narco fazem parte desta agenda, entende? Por isso que eles vão fomentar tudo isso.
eles vão fomentar a descriminalização das drogas, enfim, vai. Por quê? Porque há interesse, há uma agenda de fomento, de dividir a sociedade, de sempre dividir a sociedade. Isso é uma agenda, correto? Se eles vão ganhar, não sei, acho que não, mas nós estamos sentindo os efeitos disso tudo. Uma outra questão que a gente vê e observa é do candidato Nine, né? Você veja 2 pesos e 2 medidas, né? Depois de tudo que aconteceu no Brasil, né? Nós vemos aqui, parece que o crime compensa. Que loucura total é essa? Tem um livro do Daniel Mota, A Construção da Maldade, né? Que vai falar sobre isso também, tá certo? E o professor Olavo de Carvalho tem um livro também que vai falar sobre o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tem um Imbecil Coletivo, tá certo? E tem o Jardim das Aflições, tá certo? Nova Era e Revolução Cultural. Esses livros aí são interessantes para nós entendermos o que está acontecendo. Tem uma outra autora, que eu esqueço o nome dela agora, e ela tem um livro que fala sobre o Foro de São Paulo. E nesse livro aqui, né, vai falar um pouco sobre isso, Hugo Chávez, O Espectro. Nessa palestra aqui, nessa conversa com esse jornalista investigativo, o Leonardo Coutinho, você vai entender as raízes e as ligações mundiais que a Venezuela tem, que o Estado narco tem, e que esse pessoal tem a ver com o Brasil, com certos grupos aí, esses vínculos que esses grupos aí, não vou falar o nome, é o Perda Total. Quem um bom entendedor vai entender, tá certo? O Perda Total tem um envolvimento com esse pessoal todo, tá certo? Então, meus amigos, gostaria de ler para vocês aqui, ó, né? A bandidolatria também, né? Aqui, ó, nesse livro aqui de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esse senhor aqui, ó, ele traduziu para o inglês o Srimad Bhagavatam, que tem mais de 5.000 anos, que foi escrito, né, em sânscrito. Tem o sânscrito original, a transliteração latina e a tradução palavra por palavra. Olha só que interessante. Nesse livro aqui, ele vai falar o seguinte, no verso 10, né? Deixa eu lá ver, lá no verso 10. Pergunta dos sábios. Verso 10, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Né? Nós estamos em Kali Yuga não é fácil. Tá certo? Verso 10. Aqui, ó. Verso 10, vamos ver aqui, ó. Foi falado mais de 5.000 anos atrás. Nós estamos em Kali Yuga, a Era do Ferro. O que vai acontecer e qual é a atmosfera da Kali Yuga? Praena Upassil Sasabiá, Kalô Asmi Yuge Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya Rio Padro Taha. Tá aqui, ó. Beleza? Verso 10, capítulo 1, canto 1. São 10 cantos que tem essa coleção, tá certo? Em 19 volumes é que eu tenho. Quer dizer, tinha, né? Eu dei, né, em doação. E esses aqui que são as reminiscências, né? O remanescente. Então, Kali Yuga é isso, né? Ó sábio, nesta era de ferro, Kali Yuga, os homens vivem vidas curtas. Eles são briguentos, brigam por qualquer coisa, né? São preguiçosos, desencaminhados, alguém vai, né? Desencaminhados, vai desorientar a pessoa, vai ser sempre enganado. Sobretudo são azarentos e sobretudo estão sempre perturbados com alguma coisa. Esse é o sintoma de Kali Yuga. E para você conseguir vencer essa atmosfera inóspita, só você saber que está mal não vai adiantar. O remédio para Kali Yuga é cantar os santos nomes de Deus. As 16 palavras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Você que é católico, canta os nomes de Deus. Você que acredita em Deus, cante os nomes de Deus, né? Assim você consegue, tá certo?
O Mahamandra está aí, é o mais eficaz. Essas 16 palavras que eu citei. Mas a ligação com Deus, né, vai fazermos conseguir ficarmos livres dessas influências. E essas influências do comunismo, enfim, elas também invadiram a consciência de Krishna, infelizmente. É um assunto que eu já venho estudando há mais de 30 anos, tá certo? E você vê também essa mudança de alguns líderes que estão aí alterando alguns significados do Bhaktivedanta, e a gente vê com preocupação. Então eles se infiltraram em tudo, meus amigos. Vocês não fazem ideia, as pessoas não fazem ideia. Então, a teologia da libertação está aí. No movimento Hare Krishna eles se infiltraram, no budismo eles se infiltraram, tá certo? É muita gente envolvida, porque esse pessoal tem muito dinheiro, eles compram as consciências das pessoas. Então são fomentos dessas coisas aí, drogas, ideologia de gênero, aborto, tá certo? São todas agendas, são pautas que eles estão sempre falando nos filmes, nos seriados, nas novelas, no noticiário. Você está num show que você vai, então o pessoal é o clima, né? Tem um outro vídeo do professor Molion, né? E ele vai falar sobre o aquecimento, vai mostrar para o A mais B a fraude, olha só. Uma outra questão que acontece também, que aconteceu em 2020, nós tínhamos estado de emergência, tá certo? E naquele momento a doença matou no Brasil quase 200 mil pessoas. Aí chegamos à vacina em 2021. Então nós acreditávamos que iria diminuir, né, a vacinação, mas o que nós observamos na pesquisa, pode pesquisar aí, Transparência Brasil, onde é um site de cartório, que o governo federal, em 2015, ele unificou eletronicamente, online, todos os cartórios do Brasil. Todos os cartórios do Brasil. Casou, está registrado, você vai saber quantos casamentos teve naquele ano, naquele mês, naquele dia. Os nomes, né? Óbito, nascimento. Então lá tem essas informações, não acredite em mim. Em 2021, 400 mil pessoas, quase 400 mil pessoas morreram. Mas não era para diminuir? Mas enfim, a gente não pode falar sobre isso. Então tem pessoas que acreditam cegamente na imprensa. Não pode se acreditar cegamente nas pessoas. Maldito homem que confia em outro homem, pelo amor de Deus. Onde tem seres humanos pode ter corrupção. Tá certo? Tá em todos os lugares. E você, como diz aqui, você está em Kaliuga, você pode ser enganado, mal orientado, você pode ter um cientista que vai te enganar, você pode ter um médico que vai te enganar, você pode ter um jornalista que vai te enganar, até tua família, teu parente pode te enganar, meu amigo, minha amiga. Que você quer mais o quê, meu Deus? Um juiz pode te enganar, vai saber. Não é perfeito, faz parte, Gotham City. Assiste aquele seriado Gotham City que você vai ver a infiltração do mal na sociedade, tá certo? E o Batman, eu não estou falando dele à toa, ele virou um símbolo. Ele se transformou num símbolo de resistência àquilo. Quando você é brasileiro, você vê uma bandeira, hoje em dia por aí, você sabe o que nós estamos falando, o que significa aquela bandeira brasileira, aquela camisa da seleção que você está usando, que tirou do guarda-roupa, tá tudo empoeirado ali, né, de mofo, você tirou, lavou e está usando, é um símbolo. Então uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, né, que você assista esses vídeos, leia esses livros aí, né, o mínimo, esses livros que nós estamos citando, o Srimad Bhagavatam. Por que eu falei do símbolo? No último debate na Band, o Lula e o Bolsonaro estavam debatendo, e tinha uma figura emblemática que estava no debate, a figura do Sérgio Moro. O Deltan acho que estava também, não tenho certeza, mas o Moro falou e deu o seu apoio ao Bolsonaro. Isso aí tem um simbolismo muito grande, o mundo é feito de símbolos.
Piaget que o diga, né? Tem muitas questões relativas a Piaget, mas ele falava sobre o jogo simbólico, né? Essa questão aí. Tem símbolos que irão fazer você agir e pensar, como a bandeira que eu dei o exemplo aqui. Então, o Moro é o símbolo da Lava Jato. Por mais que você não tenha aí, depois que ele saiu do governo daquela maneira, mas ele construiu e puniu criminosos do colarinho branco, tá certo? Com todas as questões que você pode falar aí. Virou um símbolo. E quando diziam que o Jair tinha acabado com a Lava Jato, que não é verdade, esse símbolo surge e vai furar a bolha. Tá certo? Dos isentões ali, opa! Tá certo? Uma outra questão que nós temos aí é que observar nessas eleições também, né? As ligações, vocês vão ver esses vídeos aí que eu citei, as ligações de cada partido com certas questões, né? Tem um perda total, né? Que tem ligações aí cabulosas aí, tá certo? Enfim. Então, o Moro como símbolo, ele traz a legitimidade, não, nós vamos continuar com a Lava Jato. E traz um monte de pessoas que estavam com dúvidas ainda, apesar de tudo, estavam com dúvida, meu Deus. Né? Trazer para as eleições, aquelas pessoas que não foram votar, vai votar agora, por causa desse símbolo que surge. Tá certo? Aquele símbolo da contra a impunidade, né? Contra a injustiça, enfim. Então, no nosso vídeo de hoje eu quero trazer essas informações mínimas para que você, meu amigo, minha amiga, entenda. Nós temos um vídeo no canal que é intitulado, foi feito em 2013, Aparelhamento Ideológico do Estado. Nesse vídeo eu mostro ali como que esse pessoal ele vai aparelhando o Estado, como que parte de certas instituições são instrumentalizadas. Nesse vídeo aqui, o jornalista aqui, Leonardo Coutinho, ele vai falar sobre isso, tá certo? É muito interessante isso. Aqueles 3 esquemas globalistas de poder também, você vai entender o que está acontecendo, né? Eles têm um domínio de tudo, mas eles irão falhar, meus amigos, minhas amigas. Por quê? Eu vou ler agora para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, Vida Vem da Vida, são as caminhadas que Prabhupada e seus discípulos faziam pela manhã, né? E foi tudo salvo e virou, as conversas foram transcritas e tornaram-se livro. Então, nesse livro aqui, ele vai falar o seguinte, na página 75. A ilusão do progresso, Srila Prabhupada, abre aspas. Por quanto tempo a ciência pode enganar as pessoas? 100 anos, 200 anos. Ela não pode enganá-los por todo o tempo. Dr. Singh. A enganação tem continuado desde tempos imemoriais, então talvez eles pensem que poderão continuar para sempre. A Prabhupada corrige. Não. Desde tempos imemoriais, não. A ciência tem enganado as pessoas somente nos últimos 200 ou 300 anos e não mais do que isso. Não antes disso. Srila Prabhupada. Dr. Singh, é verdade. Srila Prabhupada. Sim, nos últimos 200 anos eles têm pregado que a vida vem da matéria e não por milhares de anos. A enganação terminará dentro de outros 50 anos. Essa é a frase que eu gostaria de falar para vocês, meus amigos. Aqui, essa caminhada foi gravada em 15 de maio de 1973, a 11ª caminhada matinal no Chevron Hills Park, Los Angeles, dia 15 de maio de 1973. Abre aspas aqui, esse é um detalhe importante. Srila Prabhupada. Sim, nos últimos 200 anos, eles têm pregado que a vida vem da matéria, e não por milhares de anos. E a enganação terminará dentro de outros 50 anos. 73 para 2002 são 49 anos.
tá certo? 2023 darão exatos 50 anos. Então, a gente fica vendo as coisas acontecerem, né? E as pessoas, Prabhupada explica nesse livro também, as pessoas estão desacreditando de políticos, dessas mentiras todas, dessa impunidade, né? É o judiciário aí, essa coisa toda, esse esquema que tem aí, né? Esse esquema globalista. Esse pessoal está sendo desmascarado e eles irão cair. Mas antes de cair, eles irão dar muito trabalho e vão atrapalhar a vida de muita gente aí. Vão causar muitos estragos ainda. Mas a gente vê que quando você está se recuperando de uma doença, você fica convalescente. Você está meio fraco ali. É um sintoma que você está melhorando. Parece que está ficando pior, mas você está melhorando. De igual modo, na nossa sociedade, nós temos indícios que parece que está tudo caos. Mas não está tudo caos. Porque não tem como, com toda a censura que eles querem fazer, isso é o desespero. Essas organizações aqui, que nesses vídeos aqui que eu citei, que vocês vão ver no meu canal lá, depois esse vídeo que eu estou fazendo vai ficar acima desses vídeos para explicar o que significa esses vídeos abaixo. Correto? Quando você vê esses vídeos aí, você vai entender, poxa, a verdade está seguindo o curso dela. E esse pessoal pensa que está no controle, mas eles não estão no controle. Eles pensam que está no controle. Quem está no controle é Deus. E no momento certo, tudo que eles armaram vai desmoronar. Mas ainda assim, você continua firme, meu amigo. Eu te convido para amanhã, dia 21 de outubro de 2022, para que você faça uma vigília nessa sexta-feira. Faça um jejum aí de grãos e cereais. Você pode comer frutas se você quiser e beber água. E faça orações aí, jejum e orações aí para o nosso Brasil e para o mundo também, para que ocorra tudo bem, sendo uma questão aí. É importante a gente estar atento a essa questão. Um Vaishnava, ele fica triste com a infelicidade dos outros, né? Então a gente está vendo pessoas sofrerem, serem perseguidas, né? E a gente vê essa esculhambação para com a vida, né? Você vê protestos aí na Inglaterra, o pessoal jogando leite, desperdiçando tomates, enfim, isso aí é uma total inversão de valores, tá compreendendo a questão? Então, essa sintomatologia de tudo isso que acontece, você entra em desespero, mas não, significa que o processo que iria levar muitos anos para ser depurado, e vai acontecer coisas mais absurdas cada vez mais. A limpeza vai continuar. Sabe aquela água que está suja? Quer você vê aquela água limpinha, né? Limpinha não. Você vê aquela água turva, né? Quando você vai purificar aquela água, você vai retirar a sujeira. Ela vai ficar limpa de novo. Tem um processo de purificação. Tem um processo que a humanidade está passando de depuração. Então, as sujeiras estão sendo mostradas, só não vê quem não quer. E esse pessoal não vai ganhar. Tenho certeza absoluta, porque Srila Prabhupada não falha. Devoto puro de Krishna. Se você acredita ou não, pouco me importa isso aí. Mas eu estou vendo os sinais. Há muitos anos que a gente vem acompanhando isso. Há 30 anos, meus amigos. Que eu venho acompanhando isso, que eu venho estudando sobre isso e observando essa questão. Então, a partir de 2023, tenho certeza que o mundo passará por uma mudança maior ainda do que está esse ano. Então, essas eleições vão denotar muito uma questão. Se ganhar uma agenda, a agenda do Nine, não vai ser fácil para ele. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais esclarecidas. E cada vez mais pessoas ficarão esclarecidas. Esse contingente irá aumentar. Tá certo? Então,
de qualquer forma iremos ganhar. Mas faça a sua parte. Se quiser fazer o jejum amanhã ou hoje, amanhã faz o jejum, faz as orações, né? Para as eleições aqui, não é brincadeira não, que nós estamos vendo aí o que está acontecendo nesse Brasil, nesse país aqui, essa censura que está acontecendo na Jovem Pan, é o Brasil Paralelo, é muito grave o que está acontecendo. Mas cadê o pessoal? Aí tem uns deputados que ficam bravinhos, ficam dando discurso, beleza, bacana, senadores indignados, cara, eu posso ficar indignado, pô, eu sou um Zé Ruela, entre aspas, tá certo? Mas quem é senador tem um poder, tem a caneta na mão, tem um cargo, pô. Então se mexa e faz alguma coisa, né? É verdade ou não? Cadê o exército aí? Cadê o Ministério Público? Tá tudo certo o que fez aí, tá tudo certo, tá tudo legal, nós estamos em estado de exceção mesmo? Nós estamos na censura mesmo? O que é isso aí? Cadê a OAB aí? Tá certo? Eu posso ficar indignado, mas essas instituições aí não pode ficar indignado, tem que agir, pô. Cadê os outros ministros do Supremo lá também? Então lá, estão concordando com tudo isso aí mesmo? É isso mesmo? Aí não dá, né? Então pra que você tem um cargo se você não sabe usar? Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, fica guardando no colchão? E tá passando fome e tá com dinheiro no colchão. Não adianta nada. Então você não tem. Se você não sabe usar, você não tem. Se você tem um cargo que tem uma prerrogativa tal e você não faz aqui, você não tem. Então não adianta. Tá certo? Tem que partir pra ação, meu pessoal. Tem medo, não sei por que tem medo. É o exército que vai enfrentar, meu Deus do céu? Não, mas por que o medo? Qual que é o medo? Entende? Então, ou esse pessoal tem rabo preso, ou está sendo conivente, ou não sei. Ou é muito lesado mesmo. Não dá. Né? Esses homens banana que tem por aí não dá, né? Entendeu? Tem que agir. Dentro das 4 linhas, é claro. Tá certo? Mas, como falávamos aqui, citando esses livros que O Vida Vem da Vida aqui, ó, fica de recomendação. Tá certo? Não vai durar para sempre essa enganação. Tá certo? Então, 2023 vai bater 50 anos. Você veja aí as pessoas sendo cada vez mais esclarecidas. É um sintoma. Ah, eu conheci minha doença, deixa eu me tratar. Então a pessoa está se curando das feridas que ela levou ao longo desse tempo todo, que não conhecia esses assuntos. Nós estamos tratando aqui, que tem desses vídeos que nós estamos citando para você aqui, meu amigo e minha amiga. Então, essas eleições de 2022 vão muito além de você escolher um cargo. Você tem uma agenda. Qual a agenda que você quer? Mas pouco importa quem ganhe. Lógico que eu tenho um lado que eu estou torcendo pro Bolsonaro mesmo. O que eu vou fazer? Mas se o outro lado ganhar daquele jeito, não sei, certo? Não vai ser fácil, porque cada vez mais pessoas esclarecidas, né? Vai saber se o pessoal manda ele pra cadeia de novo. Quem vai assumir o Alckmin? Esse pessoal esquerdista não pensou nisso, né? Esqueceram da Dilma também ou não? Cadê o Temer? Foi lá. Quem colocou um certo juiz que trabalhava com quem? Com o Geraldo Alckmin, que era secretário de segurança do governador Geraldo Alckmin, tá agora no STF e no TSE. Faz as ligações aí, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, né? Então, uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui no Brasil é que o Perda Total, esse partido, ele não tomou totalmente o poder no Brasil por causa de um detalhe que é explicado nesse vídeo aqui do jornalista aqui Leonardo Coutinho. Ele é repórter da revista Veja, era, né? Um dos melhores repórteres investigativos que nós temos aqui. O que acontece? Então, o Perda Total não tomou totalmente o poder no Brasil e fez como lá na Venezuela, lá, certas questões. Por quê? Porque os outros partidos que eram aliados ali, ficavam naquela miguelagem ali e tal, eles viram a sede de poder desse Perda Total. Então sempre eles não deixavam, né? Passava uma rasteira também, pô. Se eu deixar, não é por uma benevolência. Tá certo? Não é por uma questão de benevolência, é uma questão de sobrevivência. Pô, se a gente deixar, a gente vai ser extinto, pô. E eu quero fazer parte do bolo também. Então a gente vê um esquema lá. Alckmin,
né? Alexandre de Moraes, o Temer ali, tá certo? É. Você vê que o Alexandre foi secretário de segurança do governador Geraldo Alckmin, e ele era secretário justamente quando estava acontecendo aquela questão do Celso Daniel em 2003, se não me engano, né? 2002, 2003 mais ou menos, né? 2003, né? Ou 2002, mais ou menos foi nessa época aí, tá certo? 2003. É. E você vê que depois ele foi para ministro da Justiça e depois STF. Então, você vê esse quadro aí, também o pessoal tá preocupado. Pô, será que esses caras vão fazer? Então não dá para confiar em ninguém, porque é Caliuga, meu amigo. Era das desavenças e hipocrisia, esse pessoal briga também. Então uma desavença que eles têm ali, numa canetada, alguém vai voltar para a cadeia. E uma outra pessoa que você nem acreditava pode chegar a ser presidente. Então veja só as eleições aí, as alternativas que tem. Então eu estou confiante, lógico, que nós iremos ganhar essas eleições. Vai muito além de um cargo. Ah, mas que não sei o que a estabilidade do servidor. Meu irmão, olha o que está acontecendo com o Brasil. Certo? Se passar de um ponto, não volta mais. E vai avançando cada vez mais a maldade. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua atenção até aqui. Agradeço de coração mesmo, tá certo? E duvide tudo, depois duvida a dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.